Todos vocês por aceitar o nosso convite. É um assunto muito mais sobre o aspecto de realmente poder comunicar à sociedade, considerando a longevidade que eu estive dentro do PSDB. Então, hoje queria comunicar oficialmente a todos vocês que eu estou deixando o Partido da Social Democracia, o PSDB. Em setembro desse ano eu completei 19 anos, estava indo para 20 anos do partido, e pelas razões pela qual eu quero colocar, oficialmente hoje o ingresso da nossa advogada eleitoral está tomando as providências. No dia de hoje ainda nós estamos protocolando a minha saída do PSDB, motivos que não faltaram, né? Primeiro, queria registrar aqui a minha alegria do período que eu estive nesse partido pela qual eu fui eleito deputado estadual, partido pela qual eu tive a felicidade, a honra de liderar a bancada na Assembleia Legislativa, quando éramos em 23 deputados estaduais, partido pela qual nós ajudamos muito o estado de São Paulo, nas gestões do então governador Geraldo Alckmin, depois na gestão do governador José Serra, consequentemente ajudamos a eleger o governador João Dória e depois tivemos o governador Rodrigo Garcia. Sem dúvida nenhuma foi o partido que, com estas figuras, neste período em que estiveram, reconstruíram São Paulo. Lembrando que o governo de São Paulo estava quebrado antes da gestão do Mário Covas. Mário Covas foi quem pôs o estado de São Paulo nos trilhos. Começando com Franco Montoro, depois um trabalho importante do Mário Covas, e aí veio Alckmin, veio Serra e depois João Dória. Das melhores formas, foi o partido que teve coragem de poder criar as privatizações e as concessões no Brasil, modelo que a sociedade não conhecia e a classe política rejeitava. Hoje é um modelo que não tem mais cor partidária. Concessões e privatizações fazem parte de partidos de esquerda, de centro e de direita, mas foi o PSDB que teve a coragem. E eu me lembro dos meus duros embates na época com a bancada do PT. São Paulo já tinha o protagonismo das concessões rodoviárias, e na época o governador Jacques Wagner da Bahia estava iniciando e a bancada petista não conseguia explicar, porque passaram décadas aqui criticando e depois adotaram o mesmo modelo. Modelo esse que foi implementado em aeroportos, modelo esse que foi implementado para melhorar os serviços públicos. E eu acho que a maior referência foi a telefonia brasileira. Os mais jovens aqui não se lembram, mas telefone fazia parte da declaração do imposto de renda. Eu sou da época da CTBC, Companhia Telefônica da Borda do Campo. Telefone era patrimônio, né, Lima? Hoje telefone é uma disponibilidade de um serviço de um chip. Isso foi fruto, sim, do PSDB, que teve a coragem de abrir o mercado, trazer a privatização e de tantos outros serviços. Recordo ainda dos ganhos que nós tivemos no estado de São Paulo, em diversas áreas de modernização. Foi o PSDB que criou a Rede AME, foi o PSDB que criou o Bom Prato, foi o PSDB que criou serviços, o Poupa Tempo. Aliás, recebi aqui um amigo que foi um dos idealizadores, o ex-deputado Júlio Seneguini, estava aqui comigo há pouco, que foi quem ajudou a criar o Poupa Tempo. Então o PSDB deixou um legado na sua história. E a gente não pode deixar com que isso seja desprezível. Não é porque eu deixo a legenda que eu vou deixar de recuperar e lembrar que os méritos. E muito disso eu implantei na minha gestão depois de prefeito. Fui eu que tive a coragem de fazer a concessão da Cidade das Crianças, que era onerosa e dava prejuízo ao município. Hoje está melhor e rende divisas para o município. Tive a coragem de fazer a concessão do estádio, tive a coragem de fazer a concessão do sistema de rotativo da cidade, tive a coragem de extinguir autarquias que nenhum outro prefeito teve, como o IMASF, a empresa de transporte coletiva, a própria Fundação Criança, que tinha 180 funcionários no seu término para cuidar de 4 crianças, autarquias que consumiam mais de 100 milhões anuais no município. Então, essa essência boa do PSDB, eu jamais vou me esquecer dela, mas deixo o partido porque o partido perdeu os seus ideais, perdeu a razão pela qual ele foi criado, a razão pela qual ele veio a fazer parte da sociedade. Sociedade essa que foi coroada com a estabilidade da economia na gestão do Fernando Henrique. Ninguém vai apagar o histórico de quem trouxe, os jovens não conhecem, mas o Brasil vivia
períodos pior do que a da Argentina. Eu venho do ramo do varejo. Os preços do produto chegavam a ser alterados 2 vezes no mesmo dia, não é no mesmo mês. Isso tudo foi fruto de um pensador e de uma equipe que pensava o Brasil, que pensava a sociedade. E agora, no presente momento, eu não encontro mais nos membros, e não todos, tá? Mas de uma grande parcela de um partido que infelizmente se apequenou, de um partido que não se atualizou, de um partido que perdeu o diálogo com a sociedade. Partidos e pessoas públicas têm que estar em sintonia com a vontade das pessoas. Não somos nós que damos a linha de pensamento, nós temos que incorporar o jeito que as pessoas querem viver e da maneira. O máximo que os políticos e os partidos têm que fazer é fazer a melhor forma para oferecer os melhores serviços. Desde o início desse ano, a democracia interna do PSDB foi profundamente abatida e rasgada, prova que em uma eleição democrática vencida pelo Marco Vignoli, não deixaram que ele fosse empossado de uma eleição democrática. O partido passou a ter um constrangimento com os seus filiados e principalmente passou a ter um partido que a gente podia idealizar como um partido de dono, né? E eu não faço parte de um partido como esse. Quando o PSDB nacional aceitou fazer a intervenção e colocar como presidente provisório Paulo Serra, para mim o partido começou o fim. Pior do que isso foi o episódio, depois de uma prévia nacional, o partido não dar a legitimidade do candidato que ganhou as prévias à época, que foi o João Dória. Então, desde aquele momento, a gente já percebeu que a democracia interna do partido estava sendo profundamente deteriorada e degradada. Tenho como, sem dúvida nenhuma, o precursor dessa desintegração do PSDB, o deputado federal Aécio Neves. Acho que ele é o idealizador desse processo desencadeado de desestabilização democrática do partido. Apoiado pelo Eduardo Leite, que não aceitou a derrota que sofreu mediante ao João Dória, e aí a gente viu para onde o partido foi. Queria destacar a integridade do atual presidente, o Marconi Perillo, uma pessoa que eu tenho um bom convívio e que tenho certeza que, por vezes, foi vencido nesses episódios. Não tenho nenhum desafeto a ele, mas tenho sim ao Aécio, ao Eduardo, que arquitetaram esse golpe aqui em São Paulo. Aliás, a palavra golpe está muito na moda, né? O que fizeram com o PSDB foi um profundo golpe. E são esses os motivos. Primeiro, a falta de diálogo com a sociedade. O partido não faz um congresso há, acho que pelo menos uma década. O PSDB não quis discutir o que a sociedade quer. Será que a sociedade quer legalização das drogas? Não sei, o partido não quis discutir, eu sou contra. Será que a sociedade queria a legalização das armas? Não sei, eu sou contra. O partido não discutiu os interesses do povo brasileiro. E o resultado vieram nas últimas eleições. Um partido que chegou a eleger, quando eu fui eleito prefeito em 2016, 800... cadê o número exato aqui? Está na primeira? Aqui. Nessa última eleição foram 276 prefeituras no Brasil. Em 2016 foram 806. Então, praticamente 1/3 do partido já teve. E claramente um partido que ficou desatualizado, um partido que não representa mais os anseios da sociedade e nem de pessoas como eu, que não tem interesse pessoal, diferente de muitos membros da atual direção nacional e de São Paulo. Então eu deixo com tristeza o partido, porque aqueles ideais de Franco Montoro, de Mário Covas, de Paulo Renato, de tantos outros, não são mais representados na atual legenda atualmente. Ajudei muito este partido, vale lembrar que na minha reeleição, além dos meus 67%, nós elegemos a maior bancada de vereadores do Brasil, foi eleito em São Bernardo do Campo. Nós elegemos diretamente 10 vereadores do PSDB. Nenhuma outra cidade, nenhuma outra capital elegeu um volume como esse. E tenho certeza, pelos próprios índices de aprovação, eu fiz valer os princípios bons do PSDB, pela qual eu me filiei há 20 anos atrás, que é um partido que defende os interesses
da social-democracia, de poder incluir aqueles menos favorecidos, de poder representar a sociedade que precisa da política. Política todos precisam, mas o PSDB não vejo mais essas preocupações atuais. Foi na nossa gestão que para cá vieram 2 bons pratos, vai ser entregue o 3º. Foi na nossa gestão que a cidade ganhou 3 novos hospitais e a reabertura de um outro. Foi na nossa gestão que as crianças tiveram creche, acabamos com fila da creche. Enfim, eu pude incorporar aquele histórico positivo pela qual um dia eu entrei no PSDB. Infelizmente não existe mais. Então, deixo o partido com um sentimento de missão cumprida partidária. Eu tentei, eu lutei, eu não me acovardei, todos vocês sabem. Eu ingressei na justiça contra o que fizeram nacionalmente, quando colocaram o Eduardo Leite para presidir temporariamente o partido. Aliás, um homem de um espírito público pequeno, apesar de governador, muito pequeno. E quando na primeira dificuldade deixou, transferiu, enfim, quase que um papel covarde. Então eu não consigo compartilhar de fileiras partidárias de pessoas que não têm princípios voltados à sociedade e muito menos de conduzir um partido como foi este triste período que o partido passou a ser encabeçado pelo Eduardo Leite, Aécio Neves e companhia. Então, deixo o PSDB no dia de hoje oficialmente. Vamos lá, pessoal. Gislaine. Prefeito, a pergunta que fica é qual partido que o senhor vai? Pessoal, estou deixando o partido e não tenho filiação prevista para nenhum outro partido. Eu ficarei um período sem filiação partidária. Carlos Carvalho. Prefeito, você acha que foi um erro do PSDB não ter migrado para a direita quando houve a necessidade e aí outros partidos acabaram tomando aquele lugar de antagonista do PT que o PSDB tinha anteriormente? Foi um erro do PSDB não respeitar e nem ouvir a militância. O PSDB não ouviu nem a militância e nem a sociedade. Por isso que eu falei, nós deveríamos ter para onde o povo brasileiro quer. É um partido mais à direita? É continuar com o partido de sempre? O partido não se deu o direito de querer fazer isso, Carlos. Foi o que eu acabei de lembrar. A sociedade defende a legalização da maconha, eu sou contra, mas nós precisaríamos ter o voto. Eu não sou dono de nenhuma verdade absoluta. A sociedade quer o povo civil armado? Não sei, o partido não quis ouvir. Então, é um partido que ficou completamente surdo aos anseios da sociedade. E aí, deu no que deu. Donizete, da Guardinha. Orlando, os comentários são de que seu caminho natural seria a União Brasil. Há comentários que você já teria alguns acertos de ir para a União Brasil. E isso casando com o que você vai fazer após deixar a prefeitura. Teremos Orlando candidato a deputado federal e estadual. Pessoal, eu tenho um convite que me agrada e me honra muito de algumas legendas partidárias, tá? Mas eu não vou fazer leilão, não vou discutir. Sou grato, União Brasil deu todo um amparo para nós na última eleição municipal, acolheu a nossa candidata Flávia, mas eu não tenho nenhuma definição partidária para onde irei. Então, saio hoje sem novo destino partidário. E só complementando, a deputada estadual Carla Morando segue esse mesmo posicionamento, também está deixando? A Carla tem uma questão legal, ela tem mandato, então ela não se desfilia, respeitando a legislação, e vamos tratar isso no próximo ano, buscando aí a legitimidade e a legalidade. Se a gente conseguir esse amparo, pode acontecer, mas não há definição. A Carla permanece por uma questão do respeito partidário e cumprir a legislação brasileira. Né? Não podemos descuidar da legislação. Eu posso sair mesmo estando no cargo, porque prefeito, senador, governador e presidente não tem essa restrição. Leandro Amaral. Prefeito, boa tarde. 2 perguntas, uma nessa sequência do Donizete. O senhor confirma que são 4 partidos que fizeram o convite para o senhor no momento oportuno, são esses 4, ou entre esses 4 que o senhor vai escolher, e essa decisão hoje anunciada pode impactar no seu plano futuro de período sabático, de estudar fora do Brasil? Qual é o impacto dessa decisão no futuro profissional e político do Orlando Moraes? Olha, primeiro eu nunca usei partido como base de acomodação pessoal. Se eu não me encaixo mais nos princípios do PSDB, aliás, o PSDB não se encaixa mais nos meus, teria sentido eu ficar no partido. Resolvi fazer isso agora, passado já o processo eleitoral,
não tem eleição a curto prazo a disputar. Penso que é um momento apropriado para que eu possa comunicar aqueles que sempre em mim confiaram, a minha militância, eu digo minha militância, os militantes, deve ter uma revoada enorme, né? Já aconteceu isso na última eleição, o partido não teve candidato em São Bernardo. Com essa federação horrorosa que foi criada, que eu fui contra, o partido nem teve candidato. Você vê o nível que o partido foi degradado. O partido que na última eleição elegeu a maior bancada do Brasil, na eleição de 2024 não teve nem candidato a vereador. Então, a gente não pode, eu não vou abraçar um partido decadente ou permanecer num partido decadente como esse. Quanto ao futuro, não tem intervenção. Eu recebi convite formal de 4 partidos, não vou aqui nominar para não expor também os partidos, não aquele que eu, quando eu decidi escolher, vão parecer que eu preteria os demais. Então, muito me honro os convites que foram feitos, mas é uma avaliação que eu não preciso tomar a curto prazo, porque não tem eleição a curto prazo. Próximas eleições é só 2026. Caminha exatamente para que eu tenha um período onde eu vou me atualizar, fazer alguns cursos no exterior, que eu acho que é importante. Não tem sentido, se eu não vou disputar a eleição nem ocupar cargo, não tem sentido. Eu conversei com a família, devo ficar alguns meses fora do país exatamente para poder me atualizar, dar uma oxigenada, viver novos ares e aprender um pouco, especialmente voltado a políticas públicas. Eu acho que tem muita coisa moderna que é necessária a gente se atualizar. Eu viajei muito pouco nesses 8 anos, foi uma escolha minha, tive convite para conhecer diversos lugares, de China a Indonésia eu não fui. Eu sou muito centrado naquilo, não acho errado quem vai, mas eu me dediquei esses 8 anos a ser prefeito em tempo integral na cidade de São Bernardo. Acho que viagem oficial eu fiz para a Califórnia, fui no Parlamento Europeu, fui na Argentina a convite da CAF, e fui para a Alemanha 2 vezes a convite da Vox, e teve mais uma que eu fui... Não, fui para os Estados Unidos receber o Windsor. As viagens. Do óleo, né? E nenhuma durou mais do que 4 dias. Na Califórnia eu voltei exausto, não tinha ideia como é longe. Então eu me dediquei muito a ficar na cidade, que eu acho que o cargo exige, né? Então vou pegar esse trecho sabático aí e a disputa de 2026 eu vou avaliar o cenário. Não tem definição ao que disputar. Vou disputar, né? Mas não tem ainda definição de qual cargo disputar. Luísa? Prefeito, eu quero que você destaque o legado que você vai deixar no PSDB ao longo dos 20 anos, quase 20 anos. Qual é o maior legado que você vai deixar? Olha, o legado de partido eu acabei de elencar, né? Consegui retomar o poder em São Bernardo do Campo. O partido só havia vencido as eleições aqui muito tempo atrás, quando Maurício Soares foi eleito prefeito do PSDB, depois nunca mais na história. O legado de uma cidade que era tida como de esquerda, elegeu por 4 vezes um deputado estadual, reelegeu a deputada Carla Morando, elegeu e reelegeu a deputada Carla Morando, partido que teve a maior bancada do PSDB. Quando eu falo de não usar para aluguel, a gente é orgânico de partido. Então, quando a Carla resolveu entrar na vida pública, ela também veio para o PSDB por decisão própria, por convicção. A gente não está uma parte de um time num partido, outra parte no outro partido, fingindo que é partidário. Não, a gente abraça com vontade e abraça não usando o partido, fazendo o partido um instrumento de serviço à sociedade. Liderei uma bancada importante, tive a felicidade de fazer parte na eleição de 2014 do partido que elegeu os 3 deputados estaduais mais votados da história. Fernando Capês, Coronel Telhado e Orlando Morando. Os 3 mais votados, não do partido, do estado de São Paulo. Então eu dei minha contribuição, ajudei, filiei, fizemos o partido crescer na região. Eu sou o percussor disso, mas na eleição de 2016, o PSDB elegeu o prefeito de São Caetano, de São Bernardo, de Santo André, Rio Grande da Serra. Rio Grande da Serra. Foi o melhor resultado histórico do PSDB na região. E o mais antigo do partido era eu. Antes de mim, o Kiko. Kiko tem uma vida partidária anterior à minha, que também deixou o partido por um outro golpe sofrido em Ribeirão Pires.
quando teve a eleição suplementar, e não deixar o partido ter candidatura. Então, assim, é um partido que virou um partido de golpista. Cada histórico que você recupera tem uma maldade na sua trajetória. Mas eu dei uma enorme contribuição. Aliás, ninguém no PSDB do ABC deu a contribuição partidária que eu dei. Ninguém. Mas tudo tem o seu tempo, infelizmente, o partido continua o mesmo. As pessoas que dirigem o partido que são outras. Para encerrar, a EcoTV. Prefeito, boa tarde. Durante 19 anos no PSDB e agora recebeu o convite aí de 4 partidos. O senhor pretende manter mais essa postura ao centro ou algum desses partidos também é voltado à direita? Então, os meus princípios não mudarão. Os meus princípios não mudarão. Eu sou contra qualquer radicalismo. Aliás, acho que o Brasil está sofrendo demais por esses dois contrapontos, o excesso de esquerda e o excesso de direita. Isso não é bom, isso não dá certo, isso não é... Posições radicais não servem em lugar nenhum. Eu acho que a gente tem que ter uma posição daquilo que faz bem para a pessoa. Eu entrei na vida pública para servir, para melhorar, para transformar. E eu quero estar em um partido que me permita exercer esse papel. É óbvio que eu quero ter a liberdade de poder exercitar os meus pensamentos ideológicos, aquilo que eu entendo que é importante para a sociedade. Aonde eu me identificar com esses predicados melhores, é o Porto Seguro que eu devo. É isso. Ok, gente?